Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do mundodoshackers.com.br. Meu nome é Paulo Tássio e essa aqui é uma videoaula do curso de Linux gratuito do Mundo dos Hackers. Quem vem acompanhando aí o Mundo dos Hackers já sabe que nós temos um curso de Linux gratuito. Caso você tenha entrado nessa aula do nada, você pode estar acessando o nosso site, clicando no link curso de Linux, e lá você vai ter todas as aulas anteriores e também todas as aulas posteriores. Bom, nessa videoaula eu vou estar mostrando como fazer um dual boot usando uma distribuição Linux, que no caso aqui a gente vai estar usando um Ubuntu. Para quem está começando agora em Linux, é muito importante saber fazer um dual boot, porque você não vai se prejudicar, digamos assim. Porque, levando como exemplo uma pessoa que usa o Windows há 5 anos, chutando baixo, assim. Se essa pessoa mudar direto para Ubuntu, por exemplo, que é uma distribuição Linux, ela não vai se adaptar muito bem. Então vai que ela apaga o Windows dela e coloca o Ubuntu. Ela vai tentar mexer, né? Mas pode ser que ela não goste muito. Então, o melhor a fazer é você não mudar drasticamente. Você deixa o Windows instalado, faz um dual boot, que no caso é um segundo boot, e instala também o Ubuntu no HD. Então, você vai ficar com os dois sistemas operacionais, o Windows e o Ubuntu. Aí, se você quiser usar o Windows, você usa o Windows. Se você quiser estudar o Linux, você pode estar acessando o Ubuntu. Eu falando assim parece até um pouco complicado, mas quando a gente fazer aqui, você vai ver que é bem simples e é bem importante também. É claro que além do dual boot, você tem a opção também de usar máquinas virtuais para estar testando as distribuições Linux. Então aí fica a seu gosto. O bom de instalar ele direto no HD é que você vai consumir todos os recursos do computador, né? No caso, você fazendo dual boot. Bom, então começando aqui, eu estou usando o Windows 7 já nessa máquina, já está instalado no HD. E vou estar instalando, fazendo dual boot com um Ubuntu 10.4. Tem um Ubuntu 10.10, que é a última versão e a mais recente e estável, mas eu optei pelo Ubuntu 10.4. Aí fica a seu critério. Aproveitando essa videoaula, uma dúvida que muitos têm é na hora também de escolher a opção de boot. Por exemplo, você vai instalar o Windows mesmo, então uma distribuição Linux, você precisa fazer com que o seu computador ele inicie primeiro a partir do CD. Para estar além do CD e você está conseguindo fazer a instalação. Então, como que escolher essa opção de boot? Porque normalmente alguns computadores vêm para dar boot direto pelo HD, que é onde vai estar instalado o sistema operacional. Então, no caso, muitas pessoas têm comentado isso no site, eu falo que precisa acessar o setup da BIOS, mas algumas pessoas não sabem como. Para você acessar o setup da BIOS, você reinicia o seu computador e presta atenção em uma mensagem que vai ficar bem embaixo do seu monitor. Vai estar, por exemplo, Press F2 Boot, aperte F2 para o boot, ou então Press F2 Setup, algo sempre parecido com isso. Ou para apertar F10, ou ESC, ou Del. Então é só prestar atenção na mensagem embaixo e apertar a tecla. Tem que ser rápido por causa que acho que não chega nem 5 segundos de espera. Acessando o setup da BIOS, você vai ter mais ou menos isso daqui, ó. Esse menuzinho aqui. É claro que cada computador, cada placa mãe que tem a sua BIOS, o setup é um pouco diferente, mas é meio padronizado, então dá para se encaminhar por esse aqui mesmo. Aqui você tem as opções normais, aqui as opções avançadas, opções de segurança, e aqui o que nos interessa, que é as opções de boot. Aqui você tem todas as suas opções de boot. No caso aqui eu tenho CD-ROM, eu tenho um dispositivo removível, que no caso pode ser um pendrive. Aqui eu tenho meu HD, e aqui eu tenho minha rede. Você pode também estar dando boot pela rede. Então, no caso, eu quero escolher o CD. Se o HD tivesse aqui, por exemplo, em primeiro. Então, para mim escolher o CD, eu teria que apertar a tecla mais. Em alguns computadores, você vai precisar dar um Enter e vai precisar escolher o CD-ROM como primeiro. Em outros computadores, você vai precisar também escolher qual vai ser o primeiro, algo parecido assim. É só prestar atenção aqui do lado direito, que sempre vai ter uma especificação completa de cada função, de cada menu. Bom, então aqui eu vou deixar o meu como CD-ROM. Então aqui no meu caso basta eu apertar o sinal de mais e ele já vai estar subindo para primeiro. Então no caso aqui meu primeiro vai ser o CD-ROM, o segundo o HD, o terceiro o dispositivo removível e o quarto a rede. Então aqui basta eu vir para Exit e aqui Exit Saving. E aqui no caso eu vou salvar todas as minhas configurações. Dei um Enter, aqui eu confirmei e minhas opções já foram salvas. Então aqui no caso ele já iniciou a partir do CD. E no meu caso, o meu CD que está lá dentro é o do Ubuntu, então ele já deu boot pelo Ubuntu. A primeira tela do Ubuntu é essa daqui, a tela de boas-vindas. Então aqui você deve escolher a linguagem. Para quem não sabe, o Ubuntu ele tem suporte à língua portuguesa do Brasil. Então basta você selecionar ela. E aqui você escolher se você quer experimentar o Ubuntu sem instalar
ou se você quer instalar o Ubuntu. No caso aqui, vou instalar, né, que já é para fazer o dual boot. Então, cliquei em instalar. Aqui eu posso ignorar essa parte aqui, porque ele vai estar tentando se conectar à rede para conseguir as configurações do relógio. Mas eu vou ignorar que eu não estou conectado à internet. Aqui então a gente já está no segundo passo do Ubuntu, que é para escolher a nossa localidade. No meu caso aqui já está certo, que é São Paulo, Brasil. Então basta clicar em avançar. E aqui a gente vai escolher o layout do nosso teclado. No caso aqui ele também já detectou que é Brasil, então clico em avançar. Olha só, aqui a gente já chegou na parte mais importante da instalação. No caso aqui a gente vai estar escolhendo, vai estar reparticionando a nossa partição do Windows, que no caso, por exemplo, quando você fez a instalação do Windows, seu HD é de 30 GB ou é de 500 GB, você optou pelos 500 GB para instalar o Windows. Então está ocupando todo o seu HD, o que não é recomendável. Até mesmo se você não for instalar uma distribuição Linux ou qualquer outro sistema operacional, o recomendável é você separar uma partição para o Windows e deixar uma partição só para programas ou outra para backup. Então, no caso, 3 ou 2 partições. Nunca deixe o Windows ocupando todo o espaço do seu HD, porque se um dia o Windows der pau, você perde todos os seus arquivos. Já se você tiver uma partição separada, você tem tudo garantido ali na partição. Continuando aqui, então se você tem o seu Windows instalado em 100% do seu HD, você aqui vai estar podendo diminuir essa partição do Windows. Se você está com 500 GB do Windows, você pode diminuir para 400 GB e deixar sempre o Ubuntu. Então essa aqui é a parte que você vai estar conseguindo fazer o dual boot. Olha só, aqui a gente já tem as opções. Você vai instalá-lo lado a lado ao outro sistema operacional, que no meu caso aqui é o Windows, e você vai escolher entre qual delas você quer inicializar. Então, no caso, quando você instalar o Ubuntu e reiniciar o computador, você vai ter a opção de escolher se você quer o Windows ou se você quer o Ubuntu. Então, essa é a opção mesmo que a gente vai escolher. Aqui você pode apagar o disco inteiro e utilizar o Ubuntu no disco inteiro, mas como é dual boot, a gente vai escolher essa primeira opção. Então aqui você pode estar redimensionando a partição do Windows. Olha só, o Windows aqui eu estou com HD de 30 GB e o Windows está instalado nele completo, nos 30 GB. Então aqui eu posso estar diminuindo a partição do Windows, olha só. Aqui é onde está o Windows e aqui é onde vai ficar o meu Ubuntu. Então o meu Windows agora está com 27 GB.6 e o meu Ubuntu está com 4 GB.5. Se eu quiser deixar 10 GB para o Ubuntu, então eu deixo 10 para o Ubuntu e 20 para o Windows, olha só. Aí ficou com 21.7 e 10 aqui pro meu Ubuntu. Então para mim tá ótimo. O Ubuntu eu vou usar só para estudo. Nem vou instalar também muito programa ou assistir vídeos nele, por exemplo. Então aqui eu já redimensionei a partição do Windows e já criei minha partição aqui para o Ubuntu. Feito isso, é só eu clicar em avançar. Então ele já vai separar o que é o Windows e vai separar o que é o Ubuntu. Aqui vai aparecer uma mensagem informando que algumas configurações precisam ser salvas antes de redimensionar o Windows, porque ele vai pegar todos os arquivos do Windows, imagine todos os arquivos do Windows espalhados em 500 GB. Então ele vai pegar todos aqueles arquivos e vai precisar salvar em uma partição menor. Ele vai precisar salvar em trilhas que não estejam no que o Ubuntu vai ocupar. Então aqui você clica em continuar, só confirma essa opção. Aqui ele já vai fazer todo esse processo que eu acabei de citar. E pronto, já está dimensionado. Então meu Windows ficou com 21 GB.7 e meu Ubuntu ficou com 10 GB.4, se eu não me engano. Bom, então aqui é a instalação normal, inclusive essa videoaula serve como para você entender como que funciona o Dual Boot e também para você já saber como instalar o Ubuntu no seu HD. Já vai servir para essas duas coisas. Então aqui eu coloco meu nome, aqui meu nome de usuário, que vai ficar no sistema, aqui eu coloco uma senha, que é muito recomendável, não só em Linux, mas em qualquer outro sistema operacional. Aqui vai ser o nome do computador. Aqui algumas opções básicas de solicitar minha senha. Então tá tudo certo. Eu vou para o 6º passo agora, clicando em avançar. Que no caso aqui foi para o 7º passo, né? Bom, então aqui tá todas as informações de todas as configurações que eu já fiz. O idioma, o layout do teclado, o meu nome de usuário, localização, enfim. Então aqui está informando tudo que eu já optei. Então agora é só eu clicar em instalar. Clicando em instalar, vou até clicar aqui, vai começar já a instalação do Ubuntu. Então o Ubuntu vai estar sendo instalado naqueles 10 GB que eu escolhi, que eu dimensionei. Então eu vou esperar terminar aqui a instalação. Depois que terminar a instalação, eu volto com a videoaula e mostro para vocês já no início do boot do meu computador que vai aparecer as duas opções, o Windows e o Ubuntu, para me escolher qual que eu quero. Então agora é só aguardar a instalação.
Bom, então aqui finalizou a minha instalação, a instalação do meu Ubuntu 10.4. Aqui levou acho que uns 30 minutos, mas no seu computador pode ser que seja mais rápido, porque no caso aqui eu estou utilizando poucos recursos, pouca memória, pouco processamento, então ficou um pouco mais demorado. No seu pode ser que seja mais rápido. Então aqui a instalação foi concluída, basta eu clicar em reiniciar, que vai reiniciar meu sistema e já vou estar tendo as duas opções, já vou ter feito o dual boot. Então vai aparecer se eu quero escolher ou Windows para inicializar com Windows ou se eu quero inicializar com Ubuntu. Vou reiniciar aqui para vocês verem. Olha só, reiniciou, então aqui já apareceu minhas opções de boot. Então eu posso escolher se eu quero inicializar com Ubuntu ou se eu quero inicializar apenas com Windows. Ainda tem aqui a opção também de teste de memória. Bom, então esse é o Dual Boot. Você pode utilizar dois sistemas operacionais em uma máquina, não só dois. Se você quiser instalar, por exemplo, o Mandriva ou Backtrack, por exemplo, você também pode estar reparticionando aí algum dos sistemas e você pode estar instalando ele também, estar utilizando três sistemas operacionais em um único HD. Aí seria mais que um Dual Boot, seria um Triboot, digamos assim. Bom, então essa videoaula termina por aqui. Está mostrado aí como fazer um Dual Boot. Caso você esteja iniciando em Linux, não mude direto para Linux, caso você seja usuário de Windows, deixe os dois instalados e teste os dois. No caso, use o Windows para tarefas que você acha que o Windows te atenda melhor e use o Ubuntu para estudo ou então para outras tarefas que o Windows possa não te atender ou seja pouco eficaz na tarefa que você vai escolher, como por exemplo o hacking. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Mais pra frente aí vai ter outras videoaulas do curso de Linux gratuito do Mundo dos Hackers. Então não deixe de acessar o site do Mundo dos Hackers, que é www.mundodoshackers.com.br. O pessoal que acessa aí as videoaulas a partir do canal do YouTube, não deixa de acessar o site não, porque lá tem outras videoaulas também que eu posso postar através de outros sites de compartilhamento de vídeo, como o Videolog, por exemplo. Então vai estar perdendo aí videoaula. Fora também os tutoriais que eu posto, as notícias, as matérias. Então não fica dependente só do YouTube não, acessa o Mundo dos Hackers aí também. Então até a próxima videoaula e fiquem com Deus.